E aí, nação, uma excelente quinta-feira aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda a repercussão dessa classificação do Flamengo para as semifinais do Mundial. Equipe totalmente focada para esse jogo contra a equipe do Pirâmides no sábado às 14 horas. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Campeão da Conmebol Libertadores. Vamos falar do Flamengo, que está jogando o Intercontinental. E nós vamos para Doha, no Catar, conversar agora com o Senise. Renato Senise, seja muito bem-vindo ao Sport Center. Onde você está exatamente? Boa tarde para você, Marcela. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, fãs de esportes. Estou no centro de Doha, capital do Catar, agora 11 horas e 12 minutos aqui da noite em Doha, uma noite muito agradável, aliás o clima muito agradável aqui. Chegando o inverno por aqui, significa que a temperatura é agradável, como foi na Copa do Mundo de 2022, né? Dia longo com treinamento do Flamengo. O Flamengo treinou às 4 da tarde, no mesmo CT que vem treinando desde a chegada aqui em Doha. Só os reservas, mais o goleiro Rossi, foram para o treinamento no CT. Os titulares fizeram uma atividade muito leve na academia do hotel. A gente lembra, né? O Flamengo vem numa maratona gigantesca nesse ano, já 76 jogos disputados. Depois daquela data FIFA de outubro, né? Voltou com decisão atrás de decisão, pegou logo o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e foi jogando uma partida importante atrás da outra, semifinal e depois final de Libertadores. Enfim, é um Flamengo que realmente precisava de um descanso, por isso os titulares fizeram uma atividade muito leve hoje, não foram sequer para o centro de treinamento. Quem foi para o centro de treinamento e treinou pela primeira vez em campo junto com os jogadores desde que tinha sofrido a lesão na coxa esquerda foi o Pedro. Pegou todo mundo de surpresa, a gente teve acesso aos primeiros 15 minutos, né, do treinamento. De repente o Pedro sai, foi o último a sair, lá amarrando a chuteira, todo mundo falando, será que ele vai para o campo finalmente? E ele foi para o campo, participou de parte da atividade. Ele já tinha ido para o campo antes, mas só fazendo treino, recuperação, né, muscular, fazendo fortalecimento muscular, mas dessa vez ele realmente participou normalmente ali da primeira parte do treino com os outros jogadores. Pedro, que não entra em campo desde 22 de outubro, né, na semifinal da Libertadores contra o Racing. Estamos falando aí de um mês e meio, mais ou menos, sem jogar. E é impressionante o Flamengo, né? Como eu disse, 76 jogos na temporada, final de temporada desgastante, mas com o Pedro voltando a ficar quase à disposição, é praticamente o elenco completo do Flamengo à disposição do Felipe Luiz. Além de ser um time muito bom, a comissão técnica junto com o Felipe Luiz conseguiu fazer esses jogadores chegarem bem fisicamente até o final da temporada. Felipe Luiz, que falou ontem, depois da vitória contra o Cruz Azul, vitória difícil, como ele mesmo previa, 2-1. O Felipe Luiz não gostou principalmente do primeiro tempo, achou que o time não conseguiu sair da pressão, da marcação-pressão do Cruz Azul, também não conseguiu pressionar a saída do Cruz Azul como ele gostaria. Então vamos ouvir Felipe Luiz falando depois da vitória no Derby das Américas. Porque não tenho dúvida que, como estão na semifinal do Mundial, é um time qualificado e se ganhou do Al Ahly, que é uma grande equipe do futebol árabe, não tenho dúvida que vai ser muito, muito complicado. Mas o desafio é o que viemos passando pela temporada. Estamos muito acostumados a ter 2 dias para preparar o jogo e os nossos adversários uma semana cheia. Então vamos afrontar com orgulho e privilégio de poder estar na semifinal desse campeonato tão difícil de ter a oportunidade de disputar. Tá aí o Felipe Luiz, ele citou nesse tempo curto para a recuperação, apenas 3 dias, até por isso que deve ter dado um descanso para os jogadores titulares. Não afastou a possibilidade de rodar o elenco, mas não poupar. Ele vai colocar em campo o que tem de melhor e se alguns jogadores não conseguirem se recuperar 100% para a partida, ele talvez faça mudanças. Elenco para isso tem. O Pirâmides também já chegou aqui em Doha, também treinou no mesmo CT que o Flamengo, treinou 2 horas depois do Flamengo. É um time que chega depois de perder por 6-1 na última partida, mas jogou com time reserva, muitos jogadores juvenis. É um time forte, campeão da Copa da Champions League africana. É um time que vem investindo bastante, né, recentemente, tentando se tornar aí um dos maiores times do Egito. Então vamos ficar de olho nesse time. Fato é que eu conversei com torcedores egípcios na tarde de hoje e até eles consideram o Flamengo favorito. Vamos ver como é que saem as duas equipes no sábado. Amanhã o Flamengo treina mais uma vez. Felipe Luiz na entrevista coletiva. Vamos falar rapidamente com 3 jogadores também, já na véspera dessa grande partida no sábado, no mesmo estádio em que o Flamengo venceu o Cruz Azul, o Ahmad Bin Ali, aqui em Doha, no Catar.
Tá certo, Senise, obrigada, viu, pelas informações. Um beijo para você, bom trabalho aí em Doha. E o Flamengo também querendo descansar, né? Vem de 2, 3 semanas muito pesadas e agora querendo descansar para entrar em campo mais descansado nessa partida contra o Pirâmides. Temos uma tela para mostrar a diferença de número de jogos dos dois clubes nessa temporada. O Flamengo em 2025, 76 jogos, com 48 vitórias, um aproveitamento de 70,6%, 140 gols marcados, uma média de 1,84, 0,66 é a média de gols sofridos. E o Pirâmides, 58 jogos, o aproveitamento é bem menos, né? 58 jogos, o aproveitamento de 74,1%, uma média de gols de 1,91 e de gols feitos e de gols sofridos 0,81. Sofre um pouquinho mais. Mas são bons números também do Pirâmides. Olhando para os adversários é algo que pode fazer a diferença. O Flamengo é muito favorito contra o time africano? Eu acho que o Flamengo é favorito. Tiro muito, então, da frase? Tiro muito porque a gente tá acostumado a ver, sabe que o futebol de clubes africano produz equipes que são capazes de trazer problemas. A gente já viu, aliás, quase sempre é o Al-Ahly, né, do Egito, o adversário. E normalmente os times brasileiros acabam vencendo os confrontos, mas com dificuldades. E dessa vez ele foi superado por outro time do Egito. Mas já tivemos caso, por exemplo, de Mazembe, né, que também representava o futebol africano, vencendo do Inter. Já tivemos Raja Casablanca eliminando o Atlético Mineiro. Então é um futebol africano que tem cada vez mais um nível internacional e quanto mais o futebol, o Esperance, com quem o Flamengo jogou no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo nos Estados Unidos, também tem boas qualidades. Então não dá para achar assim, ultra favorito. É favorito, deve ganhar o jogo, mas tem que levar o jogo muito a sério, jogar com muito foco, muita concentração. Primeira missão cumprida, muito bem o Flamengo. Tem o nervosismo, o cansaço, sai de um campeonato brasileiro, teve um dia a mais de descanso, uma viagem que não é tão fácil de ser feita, muitas horas. Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo. O pensamento era vencer, Renata, independentemente de como jogar. Mas o Flamengo... Não combina, né? Porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas Poderia não está. estar lá, mas o Flamengo está lá, está representando muito bem. E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem. Mas depois, o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra para mais, nunca para menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs o ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças. E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha, houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né? Provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu estava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado, um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo, fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo
Teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter. Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também. Olha, quem foi pé quente para o Flamengo, nosso Felipe Killing, se deslocou da Inglaterra, chegando no Catar e já acompanhou de perto a primeira vitória do Mengão na Copa Intercontinental. Killing, que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda a energia, o estilo do Catar, de Doha. Agora é pensar no Pirâmides, que é do Egito. Tudo bem com você? Tudo bom, Renata? Pois é, viu? O próprio Felipe Luiz ontem, após a partida na entrevista coletiva, disse que vai começar a estudar o Pirâmide, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muita informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha, já está estudando o Pirâmides, que desembarcou aqui em Doha ontem. Vale lembrar que o Pirâmides conseguiu essa classificação depois de vencer o Al Ahly no fim de setembro, ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo. E a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele está ali com o colete amarelo. Então está fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. O Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular, mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros ontem, o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição. O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing, eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já já a gente conversa mais. Vou fazer aqui uma matéria do GE, onde o Flamengo deu uma alfinetada no Botafogo após essa classificação para as semifinais do Mundial. Abre aspas, o Flamengo venceu o Cruz Azul do México por 2-1 na tarde desta quarta e se classificou para a semifinal da Copa Intercontinental. O rubro-negro comemorou nas redes sociais e aproveitou para alfinetar o Botafogo como primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas. O alvinegro foi o primeiro a disputar esse novo formato do torneio da FIFA no ano passado, mas foi eliminado pelo também mexicano Pachuca. Abre aspas, o primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas é o Clube de Regatas do Flamengo, o Colossal, que não para de levantar troféu. Arrascaeta fez os 2 gols da vitória do Flamengo nesta quarta. Após a classificação, o time de Felipe Luiz agora enfrenta o Pirâmides do Egito e disputa uma vaga na decisão contra o PSG. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, Sport TV, GE TV, Cazé TV, às 14 horas desse próximo sábado. Enfim, uma ótima vitória do Flamengo, apesar do primeiro tempo ter sido um pouco ruim, um pouco abaixo. No segundo tempo, a equipe conseguiu ser segura e conseguiu sair com essa classificação. Vai encarar essa equipe do Pirâmides, que teoricamente, aparentemente, o Cruz Azul seria o mais difícil. Mas não pode vacilar, até porque é uma semifinal, jogo único, e às vezes o dia é dos caras e não é do nosso. Então tem que ter concentração, tem que focar.
que dá sim para chegar a essa final e aí ver o que dá com o Paris Saint-Germain na próxima semana. Mas lembre-se, passar do Pirâmides primeiro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!